Olá, turminha do 8º ano! Vamos a mais uma aula de arte com a professora Sheila e o tema de hoje é exatamente Indústria Cultural e Sociedade de Consumo. Está lá nas páginas 165 e 172 do livro de vocês. Então, o que seria indústria cultural? A indústria cultural é um termo desenvolvido em meados do século XX, que diz respeito exatamente ao modo como vários produtos culturais são concebidos com o objetivo de gerar lucro. Então, quando nós pensamos em indústria cultural, vamos lembrar aí de consumo em grande quantidade, tá, gente? Então, esse consumo em grande quantidade, ele vai ser difundido, né, e vai ser propagado aí através dos meios de comunicação de massa, que são jornais, televisão, internet, né, esse tipo de coisas, propagandas. E aí eu escolhi essa charge bem legalzinha para vocês, que diz o seguinte: chegou o novo celular da moda, né? Vocês estão vendo aí na televisão. Aí o carinha aí, bem legal, só joga o celular para trás. Legal, vou comprar. Preciso de um novo celular. Essa é a realidade, né, da indústria cultural. A televisão, ela também é sim usada para esse mundo atual que nós estamos vivendo aí, que é o consumismo. No mundo atual, nós somos constantemente bombardeados por imagens, propagandas e produtos que induzem ao desejo de consumo. Verdade ou mentira? Verdade. Então, compreender melhor como funciona a indústria cultural, esses meios de comunicação de massa, vai nos capacitar para nos posicionarmos de forma crítica, né? Então, você vai se posicionar consciente do que você realmente quer. Então, nós precisamos conhecer essa coisa da indústria cultural exatamente para a gente nos posicionar, para a gente dizer o que realmente é interessante para as nossas vidas, né? Nós temos, nesse mundo aí de indústria cultural, nós temos alguns estudiosos, né, que creem, que afirmam que esses meios de comunicação de massa, eles foram criados exatamente com a necessidade de consumismo, tá? Então, tem alguns estudiosos que dizem, que falam que esse meio de comunicação de massa, eles existem exatamente para manipular o pensamento e os desejos da população, ou seja, alienar, né, culturalmente a população. E aí vocês estão vendo também essa imagem, e essa imagem, ela fala exatamente sobre o que eu estou dizendo, tá? Então, a indústria cultural apresenta constantemente seus produtos como novidade para estimular o mercado de consumo, ao mesmo tempo que a comunicação em massa divulga esses produtos para a maior parte possível de pessoas. E, em certa medida, democratiza o acesso aos produtos culturais. Ela faz com que as pessoas não reflitam sobre o que realmente estão consumindo. Tá? Então, essa coisa da alienação. Eu vou consumir porque todos querem, porque todos têm e eu também quero, né? Então, compra-se apenas porque são produtos da moda. Dessa maneira, o sujeito deixa de ser autônomo em suas escolhas, porque na maioria das vezes não percebe que realmente está agindo por impulso. Tá? Muitas vezes nós compramos porque o meu amigo tem, porque meu amigo tem um tênis, né, All Star, e eu quero também, o meu dele é amarelo, o dele é vermelho, eu quero esse tênis, né? Então, a gente tem que ter um pensamento crítico com relação a isso, cuidado com o consumismo. Pop art e o consumo. Vamos falar sobre o pop art. Gente, pop art surgiu na década de 1960. É um movimento artístico
que propõe a denúncia do caráter consumista e estimula a reflexão sobre esse tema. O próprio termo que dá nome ao movimento pop, ele vem da palavra popular, pois os artistas pop utilizavam o que era popular, era o que as pessoas iam conseguir entender, né? Era o popular, as histórias em quadrinhos, o cinema, as propagandas. Então, nós temos um grande artista que é chamado Andy Warhol, que é um dos principais artistas do movimento pop art. O que ele fazia? Ele gostava de se apropriar desse movimento e ele usava a sua arte em produtos, né, de consumo, E ele usava nos produtos de consumo as celebridades, né? E aí nós temos a Marilyn Monroe, que é uma das celebridades que ele usou, e ele fez essa arte dela nesse formato, né, pop art, e ele fez em uma série de serigrafias. Foram várias, né? São várias cópias da mesma imagem da artista. Vamos falar também sobre os meios de comunicação de massa. E aí nós temos aqui uma charge interessante, que é importante que vocês leiam, que diz assim: use, compre, beba, coma, prove. E o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Observem, não é? Então, um dos elementos definidores da indústria cultural são os meios de comunicação de massa. É por meio deles que os produtos são divulgados, são expostos, transmitidos para a população. E aí nós vamos estudar dois, tá? Nós não vamos estudar a fundo sobre esses meios de comunicação, mas nós vamos dar aqui um resumo, né, sobre esses meios de comunicação, que são principalmente a televisão e o rádio. Apesar de poderem ser usados como forma de alienação, de incentivo ao consumo e da manipulação, também é possível compreender os meios de comunicação como espaços de produção cultural e a aproximação entre povos e culturas, ação cultural e mobilização social. Apesar de que tem algumas pessoas, alguns pensadores que entendem, né, que existe uma alienação cultural através desses meios de comunicação, que aí é exatamente para induzir a indústria, né, a indústria cultural, essa coisa toda. Nós temos alguns pensadores que entendem que não é só assim, tá? Que a indústria cultural, que os meios de comunicação, eles também servem para exatamente essa comunicação, essa aproximação das pessoas e dos povos. E aí nós vamos falar um pouco sobre o rádio. Até a comercialização da televisão na década de 1940, o rádio foi o principal veículo de comunicação de massa. Depois, logo surgiram os programas de rádio, né? Veiculação de propagandas, e aí é lógico que vai aperfeiçoando, né? As propagandas nos rádios trabalham exclusivamente com recursos auditivos, e aí eles usam os jingles, tá? Que são chamadas de publicidade que atrai a atenção do espectador. Jingles. O que são jingles, né? Os jingles são as criações musicais publicitárias com estruturas simples, pouco tempo de duração e facilmente memorizáveis. Tem vários jingles interessantes. Eu tenho certeza que vocês sabem cantar aí o jingle do Dolly. Dolly Guaraná, Dolly, o melhor. Eu tenho certeza que vocês sabem. E outros mais, né? Tem aquele aqui mesmo que é bem conhecido, inclusive a Ana sabe cantar. JP Ferro, né? O WhatsApp do JP Ferro, eu sei que vocês vão lembrar. Então, os jingles, eles são simples, né? São criações musicais. Por quê? Porque no rádio cada programa tem o seu horário, não pode passar daquilo, né? Então, na verdade, eles criam esses jingles que é para as pessoas tanto ajudar na propaganda, que é para as pessoas ficarem, na cabeça, memorizar. E aí eles começaram a ser usados com mais frequência a partir de 1930.
Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai conhecer os jingles melhor, antigos, tá? No Brasil, a primeira transmissão de rádio aconteceu em 1922, durante a comemoração do centenário da independência, entre as décadas de 1930 a 1960. O rádio viveu sua era de ouro no país, né? Claro, era o momento, era assim, a novidade, né? Era a novidade do pedaço. Então, por isso a era de ouro. E aí teve a sua consolidação com os gêneros musicais, na vida política. Por quê? Porque através do rádio as pessoas se comunicavam, né? Vários cantores foram lançados pelo rádio, né? Vários cantores ficaram conhecidos. As novelas começaram inclusive pelos rádios. A televisão é considerado o mais importante meio de comunicação do século XX. A união de imagem e áudio ampliou a capacidade de veiculação de informações, de entretenimento, né? Inclusive de publicidade. A emissão da televisão se deu em 1920 e a sua comercialização a partir da década de 1940. Aí sim transformaram-se os meios de comunicação e os espectadores vieram conhecer pela primeira vez uma transmissão de imagem e som, porque antes era apenas o som. No início, o aparelho TV era um objeto acessível apenas para as camadas sociais mais ricas, né? Depois, se tornou um produto onde as pessoas, a maioria da população, também podia adquirir. E a capacidade de unir áudio e vídeo ainda faz da TV um dos meios de comunicação mais influentes do mundo da atualidade. É muito interessante quando nós podemos ver ali a união, né, da imagem, do som. A imagem sempre é muito interessante. Todos nós amamos essa coisa da imagem. E no Brasil, a história da televisão teve início em 1950, com a criação da TV Tupi, pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand, que viveu aí de 1892 a 1968. Ele foi uma referência muito grande, tá, aqui na televisão. A partir daí, a televisão se popularizou no país, assumindo um papel fundamental na formação cultural, na veiculação de informações e na divulgação de produtos para consumo. Isso é muito interessante, gente. Nós precisamos saber usar, né, os meios de comunicação, precisamos entender, né, que existe sim o consumismo através desses meios de comunicação de massa, mas nós precisamos entender que também existe a importância da comunicação, né, de muitas coisas que nós aprendemos através da televisão e do rádio. Então, vamos à nossa atividade da semana, né? Que vai ser maravilhosa, linda. E eu sei que vocês vão dar conta. Bem, a atividade de vocês está lá na página 170 do livro. Primeiro, você vai criar um produto. Você vai elaborar uma ideia para que se venda esse produto, tá? Isso aí é na questão 1 dessa página. Atividade 1 dessa página. Então, você vai pensar nas características desse produto, que ideia é essa, e você vai selecionar o público-alvo que você quer vender o seu produto. O seu produto vai ser vendido para crianças, vai ser vendido para adolescente, né? Então, primeiro você vai escolher o público-alvo e aí você vai fazer uma criação publicitária, né? Você vai fazer a sua propaganda. Ok, gente? Você pode fazer a sua propaganda usando todo o material que você precisar, puder, não é? Usa o vídeo, usa o seu celular. Eu não sei como é que vocês vão fazer, mas se você vai fazer em cartaz, se você vai fazer apenas um anúncio, não sei. Isso aí é vocês que devem decidir. Depois, você vai responder a questão 2 da página 170, que é a seguinte pergunta: qual é a importância dos meios de comunicação na indústria cultural? É uma resposta pessoal diante de tudo que nós estudamos aqui, né, sobre a indústria cultural, tá certo? E aí,
Na mesma página 170, você vai fazer as tarefas, tá? As tarefas dessa página. A primeira tarefa, você vai selecionar uma propaganda. Essa propaganda pode ser de rádio, de TV, até de revista. Você vai apreciar e fazer uma análise dos elementos artísticos. Você vai olhar para a propaganda e você vai observar quais são as cores usadas, o que a propaganda está mostrando, as formas, né? Os sons, tem sons, né? Que tipo de sons são? E que compõe o público-alvo. Você vai também observar o público-alvo. Para que se destina essa propaganda, ok? E aí você vai anotar aí no livro de vocês. A segunda questão, a segunda tarefa da página 170 você vai selecionar uma figura pública e você pode ser um político, um artista, né, ou outro que você quiser, que você gosta. E você vai escolher uma imagem bastante conhecida e vai criar uma produção artística utilizando fotocopiadoras, né, ou fotografias que são colagem, propagandas de tratamento e criação de imagem. A gente viu a imagem lá da Marilyn Monroe, que é um exemplo. Então, você pode fazer um estilo colagem, uma propaganda sobre essa figura pública, tá? Que você vai utilizar. É uma figura pública, pode ser um artista que você gosta, e você vai fazer no estilo, né, que a gente está vendo ali, ok? No estilo de publicidade. Estilo de publicidade ou pop art. Estilo pop art está ótimo, tá, gente? Observem, se vocês não entenderam ainda sobre estilo pop art, faz uma pesquisa que aí vocês vão entender o estilo de publicidade pop art, tá? E aí, essas duas tarefinhas bem legais, gente, para vocês, tá show de bola, não é? Nadinha pro 8º ano. E eu estou muito feliz com a participação de vocês. Até a próxima aula!